Olá, meus queridos, Daniel Japia, sou professor de Física mais uma vez. Dessa vez, na aula 17 do nosso curso completo de Física, nós vamos falar sobre o lançamento oblíquo. Agora sim, a revisão geral que envolve cinemática e vetores, tá bem? Essa aula vai ter um exercício no final para a gente compreender tudo que a gente vai estar falando aqui. Mas o que diferencia essencialmente o lançamento oblíquo do lançamento horizontal? Primeira coisa, o princípio da independência dos movimentos simultâneos, ele permanece no lançamento oblíquo, tá bem? O que diferencia é que enquanto no lançamento horizontal a velocidade inicial é toda, isso aqui era para ser uma reta, a velocidade inicial, eu estou usando aqui uma aplicação que dá para fazer a reta e eu não estou usando, né? Oh, meu Deus. No lançamento horizontal, a velocidade inicial ela é completamente horizontal. No lançamento oblíquo, a velocidade horizontal vai formar um certo ângulo θ, eu vou chamar assim, com a horizontal. Essa é a velocidade inicial. De modo que quando a gente for fazer a decomposição dos movimentos, a gente vai ter uma velocidade inicial na direção x, né? Vai ter aqui uma velocidade inicial na direção x e vai ter uma velocidade inicial aqui para cima na direção y, certo? O que é que continua a acontecer? O movimento na horizontal ele continua sendo uniforme, certo? O movimento continua sendo uniforme, ou seja, a equação que o descreve é o S igual a SO mais VT. Só que tem um detalhe. No caso do lançamento oblíquo, a velocidade V do movimento na horizontal não é mais assim, simplesmente V, né? Eu vou chamar essa velocidade de Vx, né? Vai ser Vx. Essa velocidade x aqui vai ser a velocidade do movimento na horizontal. Na vertical, o movimento continua sendo uniformemente variado. O movimento continua sendo uniformemente variado, em que a aceleração vai ser igual à gravidade, certo? Só que tem um detalhe. Nesse lançamento, nesse movimento vertical, deixa eu colocar aqui, a velocidade inicial, né? Y aponta para cima e a gravidade aponta para baixo. Isso quer dizer que velocidade e gravidade têm sinais opostos, tá bem? Essa é uma das coisas que a gente precisa ficar atento nesse movimento, nesse lançamento aí, ok? Sinais opostos. E as equações que vão descrever vão continuar sendo S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, V igual a VO mais AT, e Torricelli, V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Só que, mais uma vez, o detalhe que a gente precisa ficar atento. Essa velocidade V0 aqui vai ser VOX, VOY que digo, e a aceleração vai ser a gravidade. Ok? Vai ser o movimento na vertical vai ser como se eu estivesse jogando alguma pedra para cima, em que ela vai subir, vai atingir a altura máxima, depois vai descer. A trajetória desse movimento que nós estamos falando vai ser uma parábola dessa forma, certo? Em que na vertical o movimento vai ser uniformemente variado, na horizontal o movimento vai ser uniforme. Quer dizer, se eu quiser representar essa bolinha aqui nesse ponto,
a velocidade dele na horizontal continua sendo Vx, que não muda, só que aqui vai ser uma velocidade Vy menor que Vy, porque quando ele está subindo, a velocidade vai diminuindo, né? Quando ele chega aqui nesse ponto, ó, que é o ponto o ponto de altura máxima, ele continua tendo velocidade na horizontal, só que a velocidade na vertical vai ser igual a zero. É o que acontece lá no lançamento vertical que a gente estudou em aulas anteriores, tá bem? Quando ele estiver aqui, por exemplo, nesse ponto, a velocidade na horizontal continua sendo Vx, agora na vertical vai ser um Vy, vou chamar Vy' aqui. E quando estiver nesse ponto, né, se ele sai do chão, chega no chão, a velocidade na horizontal continua sendo Vx e na vertical vai ser um Vy, só que com sinal trocado em relação ao que a gente teve no começo. Tem um detalhe sobre esse movimento que é importante nós esclarecermos, certo? A respeito do tempo. O tempo, no caso, o intervalo de tempo, ΔT necessário para subir, se o corpo ele parte do chão e chega no chão, o tempo necessário para subir é igual, isso é importantíssimo, ao ΔT para descer, tá bem? O ΔT para subir é igual ao ΔT para descer se o corpo parte do chão e volta ao chão. Ok? Agora, como eu disse, vamos fazer um exercício para esclarecer melhor essa questão. Ok? As questões teóricas do lançamento oblíquo realmente elas são curtas, né? O que dá trabalho no lançamento oblíquo realmente são as atividades práticas, ok? Ah, ok. Uma bala de canhão é lançada obliquamente com velocidade V0 de modo 50, um ângulo θ, conforme... durante a questão eu me lembrei agora de uma coisa que a gente precisa ter atenção, né? A figurinha da questão está aqui. A figurinha da questão está aqui. Deixa eu baixar um pouco mais ainda. O que é que precisamos ter atenção? Ele deu o valor do ângulo, né? O ângulo θ, e disse quanto é que vale o seno de θ e o cosseno de θ. O que é que nós precisamos ter atenção? Seguinte, quando o corpo ele tem uma velocidade, ou qualquer vetor, né? Que forma com o eixo x um ângulo θ, vou colocar aqui V0, que é o caso, né? Para a gente ter a decomposição, dessas dessa velocidade, a gente vai fazer o seguinte. Aqui vai ser a direção x, para aqui vai ser a direção y, e a gente pode determinar quem é Vx e quem é Vy a partir de VO e das relações trigonométricas do ângulo θ. No caso, Vx vai ser VO cosseno de θ e Vy vai ser VO vezes o seno de θ. Ok? Você vai dizer, poxa, mas eu vou ficar sempre decorando? Não, não precisa ficar decorando. Porque quando a gente tem aqui o triângulo retângulo, o que é que nós temos? Aqui está o θ, aqui VO na diagonal, Vx na horizontal, Vy na vertical.
Se a gente for, por exemplo, tirar o valor do seno, por exemplo, se eu tiro aqui quem é o seno de θ, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu fizer aqui mesmo pelos extremos, eu vou ter que VOY vai ser VO vezes o seno. Se eu for tirar o cosseno, vai dar a mesma coisa, né? O cosseno, mesma coisa que eu encontrei aqui, né? Cosseno de θ vai ser o cateto adjacente Vx sobre a hipotenusa VO. Quando a gente fizer mesmo pelos extremos, nós vamos alcançar esse valor aqui. Desta forma, nós podemos dizer o seguinte: Vx vai ser 50, que é VO, vezes 0,8, que me dá 40 metros por segundo. E VOY vai ser 50, que é o VO, vezes 0,6, que é o seno de θ, que vai me dar 30 metros por segundo. Ok? O que é que ele quer saber na letra A? O valor da velocidade no ponto mais alto da trajetória. Eu sei que no ponto mais alto da trajetória, a gente já conversou anteriormente, a velocidade na altura máxima é igual à velocidade na direção horizontal. Então, essa velocidade aí que ele quer na altura máxima é igual a 40 metros por segundo. Ok? Na letra B, o que é que ele está querendo na letra B? Vamos lá. O intervalo de tempo total do movimento. Olha, eu sei que o tempo de subir é igual ao tempo de descer. Para calcular o tempo de subir, eu posso fazer o seguinte. Eu posso usar a equação da velocidade e descobrir quando que a velocidade final em y vai ser igual a zero, né? Quando a velocidade aqui for zero, o tempo aqui vai ser igual ao tempo de subir. Essa velocidade inicial a gente está falando da vertical, então vale 30. E essa aceleração aqui é a gravidade. Só que, como a gente conversou, né? A velocidade inicial na vertical aqui, y, está para cima. A aceleração da gravidade está para baixo. Então a gente troca os sinais aqui para indicar que eles têm sentidos opostos. Então, nós temos que 10t é igual a 30, o que indica que t é igual a 3 segundos. Só que esse tempo aqui é o tempo para subir. Só que esses 3 segundos também é igual ao tempo para descer, ou seja, o tempo total vale 6 segundos. Né? Aqui na letra B, o tempo total vale 6 segundos. Ok? Na letra C, ele quer saber o valor da altura máxima. Na letra D, o alcance horizontal. Vou precisar apagar para a gente completar essa questão, ok? Pronto. Determinar aqui o valor da altura máxima, tá? Ok. Para achar o valor da altura máxima, é o que ele pede na letra C, a gente vai usar a expressão do movimento uniformemente variado. Admitindo que a posição inicial é igual a zero, esse S aqui vai ser a altura máxima, só que o tempo, eu quero saber qual é a posição quando o tempo for igual a 3 segundos, porque é justamente o tempo necessário para ele subir. A velocidade inicial vai ser y, então aqui eu tenho 30 vezes 3. A aceleração vai ser a gravidade, então é menos 10. 3 ao quadrado sobre 2. Então, nós temos 3 vezes 3 dá 9, então aqui eu tenho 90. Nós temos aqui, então, 5 vezes 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 9 eu tenho 45. Então, essa altura aí vai ser de 45 metros. E na letra
Na letra D, ele quer saber o alcance horizontal a partir do sorvete, não é isso? Aí então eu vou querer saber qual é o valor de S horizontal, só que o alcance total vai ser o tempo total, relativo ao tempo total, não apenas o tempo de subir. Se a gente colocar somente o tempo de subir, a gente vai alcançar apenas a metade do alcance. A gente vai obter apenas a metade do alcance. Então nós temos S vai ser a posição inicial mais uma vez é zero, a velocidade aqui é x, então vai ser 40 vezes 6. S então vai ser 240 metros. Ok, pessoal? Perfeito, eu espero que tudo tenha ficado entendido. Mais uma vez, obrigado por assistirem. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Um grande abraço.